Celular topo de linha. Aqui no canal eu já testei milhares de modelos e tenho milhares de modelos dos mais tops possíveis no mercado. Já testei os mais potentes que a gente tem disponível atualmente, até os mais diferentes, eu diria, como por exemplo celular de 3 telas. E não só isso, eu já testei muito celular no geral, desde topo de linha, intermediário até de entrada. E depois de testar muitos modelos, eu cheguei a uma conclusão muito lógica e muito simples de que você não precisa de um celular topo de linha. E era algo que eu sempre falei aqui no canal, sempre bati bastante nessa tecla. Tanto é que até no vídeo que eu recomendei celulares topo de linha, eu não recomendo realmente os mais topo de linha das marcas, porque eu não vejo sentido. E eu vejo uma rapaziada constantemente se iludindo comprando esses celulares, porque elas acham que elas vão utilizar alguma funcionalidade única nesse celular que o anterior não tinha. Ou até mesmo aquela rapaziada que simplesmente se endivida, paga um horror num celular, sendo que ela simplesmente vai usar só pro dia a dia. Isso acontece bastante com a senhora Apple, né? Queridíssimo iPhone. Pessoa tem nem um reboco na parede, parcela um iPhone 49 vezes. Mas é por isso que no vídeo de hoje, além de eu falar um pouco mais sobre isso, eu também vou recomendar alguns modelos celulares que eu acho que, na minha opinião, já vai te atender super bem, equivalente a um topo de linha, e também explicar o como isso, na minha opinião, tá ficando cada vez mais sem sentido. Bom, mas então sem mais doação, bora lá pro vídeo. E só um detalhe, eu não vou discutir com a parada de era o meu sonho ter esse celular, era uma coisa que eu sempre quis, porque aqui eu tô indo pra uma lógica 100% racional. É o mesmo que eu, por exemplo, eu tenho um sonho de ter um carro esportivo, um carro top, um carro fudidão, uma Porsche, uma Ferrari. É um sonho que ele é totalmente emocional, porque lógica, ele não tem. Por que você vai gastar 1 milhão num carro que vai te dar muito mais custo, muito mais manutenção, muito mais dor de cabeça, tudo é mais caro, sendo que você pode comprar um baratinho que vai atender tão bem quanto, vai te levar pra A e B. Além disso, também gosto de fazer esses vídeos, porque assim como eu fiz um vídeo falando iPhone é coisa de burro, eu quis trazer mais essa versão, mais pra trazer uma reflexão do que realmente é aquilo que você precisa. Como vocês gostaram muito do último vídeo, eu resolvi fazer mais uma versão dele. E a real é que o mercado de celular mudou absurdamente. Já começa que é muito diferente as categorias de celulares que a gente tem hoje em dia, porque fica até um pouco difícil da gente diferenciar, porque desde um celular de entrada até um intermediário, até um topo de linha, a gente tem modelos que desde os modelos de entrada já te atendem muito bem em todos os aspectos. Você quer um celular de entrada potente? Tem um Moto G35 com uma potência absurda? Você quer um celular um pouco mais completinho, uma construção melhor, uma tela também melhor? Você tem o A35, um celular de entrada para começo de intermediário e já vem com uma tela 120 Hz AMOLED e um processador super potente já. Você quer isso e um pouquinho mais, ainda mais potência, uma câmera foda? Cara, você tem o A55 que roda praticamente o que você quiser e ainda vem com uma qualidade de câmera absurda por um preço de um intermediário. O celular custa R$ 1.800. Além disso, eu vejo um segundo problema principal, que é também com relação ao aumento de preço repentino dos celulares, principalmente topo de linha. Desde um S23 Ultra, que já era um celular quando foi lançado, era caro, foi lançado por 9.499, a ponto de chegar num S25 Ultra por 13 fucking mil reais. E o mesmo vale pra dona Apple, que vendeu seu iPhone 16 Pro Max também na versão de 1 TB por seus 15 mil reais. E aí eu cheguei à conclusão que é claro que você não precisa disso. Se até pra gente que é criador eu já acho um preço simplesmente ridículo pra você gastar num celular, imagina pra você que só vai usar pro dia a dia. E é muito diferente se a gente comparar, por exemplo, com os Estados Unidos ou algum outro país da Europa, onde o celular custa $1.000, €1.000, e cara, com um papo de um mês de trabalho você já consegue comprar esse celular. Diferente aqui do Brasil, que você precisaria de mais de um ano pra conseguir comprar esse celular, levando em consideração o preço do salário mínimo. E essa realidade que a gente vive aqui no Brasil, além dela exigir que a gente seja muito mais racional, coisa que na maioria das vezes nós não somos, a gente percebe cada vez mais também o como as marcas elas fazem pequenas mudanças e cobram um preço escrotíssimo por essas diferenças. Um exemplo que eu gosto muito de dar é da própria Apple, que eu falei do ProRes já em milhares de vídeos, onde, por exemplo, eu falava que o iPhone 14 Pro Max, que é esse celular que eu uso pro meu dia a dia, é tão bom quanto um iPhone 15 ou um iPhone 16 Pro Max, só que custando muito menos, custava no caso, entrega praticamente a mesma experiência. Mas aí vinha o pessoal, não, mas já grava em ProRes. Ô teu animal, pra você gravar em ProRes, você precisa de uma puta equipamento. Você precisa ter um SSD externo pra gravar, você precisa de uma ventoinha, senão o celular fica um forno. Não, mas é uma funcionalidade muito única que você consegue extrair o máximo da qualidade da câmera. Só que você gera um arquivo do tamanho de um caralho, pra na prática você ter muito mais trabalho e ainda assim a câmera do iPhone original ser ainda muito boa. Ou o caso da dona Samsung, que simplesmente lançou um S25 Ultra, sendo que eu, que utilizo dois celulares, um Samsung e um iPhone todo santo dia, falo por experiência própria que na prática o celular é praticamente a mesma coisa do S24. Eu dou até uma colher de chá pra Samsung, porque ela realmente mudou algumas coisas a mais, como por exemplo a câmera telefoto e ultra-wide, mas até aí o 16 Pro Max também mudou isso, sendo que um 15 Pro Max vai entregar a mesma experiência de um 16 e um S24 Ultra vai entregar a
mesma experiência de um S25. Mas aí a dona Samsung e a dona Apple empacotam ele de um jeito diferente. Na Apple coloca aquele botão de câmera que mais atrapalha do que ajuda. E na Samsung coloca um design minimamente diferente. Coloca aquela porcaria de AI pra áudio. E aí o pessoal fala, não, peraí, mudou muito. É outro celular. Não, mas peraí, você tá esquecendo o fato também de que eles estão muito mais potentes. E aí, meu senhor, que a gente entra na segunda parte do celular topo de linha. A enganação de que você precisa de um celular mais potente. Como eu falei, a maioria desses celulares, eles não teve mudanças substanciais de um pro outro, mas a principal diferença, que é um ponto principal que é citado, é a diferença no processador. Não, porque nós lançamos um celular, só que ele é muito mais potente, muito mais rápido. Meu irmão, mas pra que você precisa de um processador muito mais potente? Sendo que o celular anterior já era tão potente quanto? Ah não, mas ele ficou 35, 49, 59% mais potente. Ainda assim, o anterior era extremamente potente, já dava conta de fazer tudo, gravação boa, dava conta de rodar jogo, mas não, ficou mais potente, então, nossa, vale muito mais a pena. Sendo que a gente tem que lembrar que é um celular, cara. A real é que você não vai usufruir nem 50% dessa potência. E que é um exemplo bem ridículo disso, dentro da própria linha do S25 Ultra, a gente tem o S25 normal, que tem exatamente a mesma configuração do S24 normal, custando R$1.000 a menos, só que com um processador mais fraco, que é um Exynos 2400, que ainda assim é um processador muito potente. E quer ver o pior ainda? Gastando ainda menos, você consegue pegar um S24 FE, que é exatamente a mesma coisa de um S24 e de um S25, com a diferença que ele tem uma bateria maior e uma tela maior. Ah, mas tem a diferença do processador. Como eu falei, não é uma diferença que na prática você vai sentir a diferença. E a mesma coisa vale para aquela porcaria do Galaxy AI. Não, que ele consegue editar o áudio do microfone. Nossa, fica sensacional, meu irmão. Quem usa um celular para gravar conteúdo, a gente tem uma parada chamada equipamento. Se você tá disposto a gastar R$13.000 num celular e não tem dinheiro para comprar uma lapela, meu irmão, você tá na merda. E o mesmo vale pro iPhone. Cara, eu por experiência própria, como eu falei, eu recomendo muito o 14 Pro Max. O 14 pro 15, eu senti uma diferença no zoom. Agora, do 15 pro 16, é a mesma coisa. Da mesma forma que eu senti uma diferença do S23 pro S24, embora não tenha sido tanto, meu irmão, o iPhone 16 é exatamente a mesma coisa com o iPhone 15, com a diferença que ele tem aquele botãozinho de fresco, que, como eu falei, mais atrapalha do que ajuda, e vem com um processador mais potente, que novamente, você não vai sentir a diferença. E aqui a gente entra pro terceiro ponto, que é simplesmente a falta de concorrência aqui no Brasil. Como eu já falei em outros milhares de vídeos aqui no canal, cara, a gente está muito limitado em topos de linha, em Samsung e iPhone basicamente. Tem um ou outro da Xiaomi, como por exemplo o Xiaomi 14 Ultra, que agora lançou o 15, mas cara, é um celular que é praticamente impossível de encontrar aqui no Brasil. E aí que tá o ponto principal. Cara, tem muito celular que é infinitamente melhor do que Samsung, do que Apple, só que eles simplesmente não são vendidos aqui no Brasil. Como por exemplo, celulares dentro da própria Oppo, ou celulares da Vivo, como por exemplo o Vivo X200 Pro, que cara, tem uma câmera surreal. Ou celulares de marcas ainda mais famosas, que não são lançados aqui no Brasil, como o caso do Google Pixel 9, que é um celular que é melhor do que um iPhone e do que um Samsung. Só que quando raramente ele chega aqui no Brasil porque alguma empresa importou algum estoque, não é vendido oficialmente pela marca, eles são vendidos por preços escrotíssimos, como o caso do Xiaomi do 14 Ultra, que custa seus R$9.000, ou o caso do Google Pixel, que é vendido na Kabum por R$10.000. Mas vamos voltar para a pergunta principal do vídeo, que é: você precisa de um topo de linha? Porque, cara, principalmente quando a gente fala de Apple, eu acho que é o ponto principal de brasileiro. A pessoa às vezes me vira e fala: não, mano, eu tô numa condição ruim, pá. E ela fala que acabou de comprar um iPhone novo. Peraí, mas você não falou que tava sem condição, tava ruim das pernas? Falando: ah, mas é porque eu precisava, eu não me acostumo com Android. Aí vai lá e gasta 3, 4 mil reais, ou às vezes até pior, 6, 8, 10 mil reais num iPhone, porque ela precisa de um iPhone, porque ela não consegue se acostumar com Android, né? Ele nasceu mexendo no iPhone, né? Sendo que ela poderia muito bem economizar esse dinheiro e ir pra um Android muito mais baratinho. O mesmo acontece com outros celulares, como por exemplo, a pessoa vai lá e compra um S24 Ultra, um S25, sendo que além dela não ter condição, ela não precisava de um celular daquele, ela poderia gastar muito melhor esse dinheiro? Sim, mas eu diria que acontece muito menos em comparação com o iPhone. Mas o ponto principal, eu diria que é esse, cara. A real é que você não precisa de um celular topo de linha, porque a maioria das vezes essas marcas, elas vendem mais uma ilusão do que realmente uma necessidade em cima de um celular. Sim, esses celulares são maravilhosos, são incríveis, tem uma experiência muito boa por trás deles, mas cara, você quer um celular que vai te entregar uma tela boa, uma potência boa, baratinho? Como eu falei, tem um Moto G35 por R$1.000, você pode gastar um pouco mais, pegar uma qualidade melhor, que já é inclusive resistente à água, um A35. Você quer uma câmera um pouquinho melhor? Você vai para um A55. Você quer um celular topo de linha que não tem um preço escroto? Vai para um Samsung S24 FE, que vai te entregar em absolutamente tudo que um topo de linha tem. Vai te entregar uma tela boa, uma câmera maravilhosa, bateria boa, processador extremamente potente. Ah, você quer um iPhone? Cara, se você conseguir importado, pega um 13 Pro, um 14 Pro. Você não consegue importado só aqui no Brasil? Vai para um iPhone 15, um iPhone 16E que lançou agora, que é exatamente a mesma coisa com o iPhone 16
mês normal, o cara agora gasta 8, 10 mil reais num celular só pra ter a falsa ideia de que ele melhorou em alguma coisa. Meu irmão, eu acho ridículo isso. E no final das contas, pra quem realmente são esses celulares? Cara, eu diria que é mais pra gente, por exemplo, que cria conteúdo ou vive de celular. Isso aqui é a minha fonte de renda. Eu tenho vários celulares, mas todos eles me entregam algum tipo de fonte de renda. Ou caso o preço desse celular não faça uma diferença gritante no seu bolso. E mesmo que não faça uma diferença tão grande, eu acho que o ponto principal é com que você gasta o seu dinheiro. Porque sim, não é da minha conta com que você gasta, isso é mais problema seu. Mas venhamos com menos, se você economiza no celular, ao invés de gastar 10 mil reais, você gasta 6, 4, que você vai encontrar já celulares maravilhosos nessa faixa de preço, como é o caso do S24 Ultra, por exemplo, um S50 Ultra da Motorola. Cara, são 4, 5 mil reais, que é uma diferença que simplesmente, às vezes você vai viajar, você aproveita melhor, gasta com coisas que vão te agregar mais. Enfim, eu resolvi fazer esse vídeo mais pra explicar um pouco esse ponto de vista que eu tô tendo, porque, cara, de verdade, todas as listas que eu faço de celulares topo de linha, eu dificilmente consigo recomendar um celular topo de linha recente. Cara, pra vocês terem ideia da minha visão, 6 mil reais já é um limite máximo, assim, pra você gastar no celular. Ah, mas tem um iPhone 16 Pro Max que aqui tá 8 mil, que você também recomenda? Sim, porque a Apple faz uma sacanagem de simplesmente tirar o 15 Pro, o 14 Pro Max de linha pra aumentar as vendas do 16. Mas ainda assim, eu não recomendo comprar aqui no Brasil o iPhone. Todos os iPhones que eu comprei são importados. Cara, esse aqui na época que lançou, o máximo que eu paguei nele, acho que foi 4.500 reais. Eu paguei muito barato nele. Obviamente, é um celular topo de linha. Mas eu acho que é isso. Comenta aí o que vocês acham. Lembrando, não sou dono da verdade, muito menos o mestre das opiniões aqui. Eu só tô expressando a minha opinião como criador de conteúdo. Mas comenta aí se vocês realmente acham que faz sentido gastar 8, 10 mil reais aí num celular. E também qual que vocês comprariam nessa faixa de preço.